Eu Fala, mesmo. Ei, amém. Fala, tio Henrique. tudo bom? Ficou? Tudo bom, tio? Tá Boa bom. noite. Deixa eu ajustar Boa só aqui. noite, meu velho. Tá E ouvindo aí, bem tudo aí? tranquilo? Tá Tô ouvindo bem ouvindo, aí? Amém. tô, tô ouvindo E aí, bem. tudo certo, né? Primeiro, Tudo tranquilo. agradecer em nome do Ministério ter aceito aí o convite. Realmente um prazer pra gente ter o senhor Massa. aqui. E deixa eu só explicar essa história aí do tio Henrique, né? Pra quem não sabe aí, é um cara barbado, velho, deixa eu mandar de tio, velho. Pra quem não sabe, Henrique é tio da minha esposa, Dani, né? E aí, assim me foi apresentado, né? Há 5 anos atrás. Tio, pastor Henrique, o pastor da família, né? E depois de conhecê-lo, eu realmente não podia chamar diferente. Tio Henrique, nosso pastor aí, da porta para dentro, né, tio? E agora, em breve aí, para toda a comunidade, se Deus quiser, para honra e glória do Senhor. Ok. Amém. Tio, hoje a gente vai abordar dois temas aí, né? Fruto do Espírito, que é singular, né? Mas amor e domínio próprio, né? E eu queria começar aqui, lendo aqui o capítulo de Gálatas pra gente, tá? Tá lá em Gálatas 5, a partir do verso 16, ele diz o seguinte: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo de que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticarem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém. Amém. E aí, tio, a gente vai começar pelo amor, né? E assim, se fosse uma live só para ele, ainda era pouco, né? E assim, eu me lembro que eu estava lendo e vendo alguns vídeos e estudando sobre o assunto. E interessante que em algumas traduções ele fala da seguinte forma: mas o fruto do Espírito é amor, bondade, fidelidade, e aí. E em outras ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, dois pontos. E aí sai: domínio próprio, paciência. Então, assim, como se o amor fosse o princípio de tudo e sem ele a gente não alcançasse os demais frutos, né? Não chegasse a, a, a frutificar, né? Os demais frutos. E eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre o amor, né? E a partir do momento da conversão, né? Quando a gente começa a frutificar, vamos dizer assim, a importância dele diante da vida e caminhada cristã. Fala um pouquinho pra gente. Deixa eu dizer aí aos corredores que você tem que perguntar assim, ele corre, eu acho que uma, como é, coisinha, oh meu Deus, de Fernandinho? Marcília. Hã? O Não, de Wilton, Marcília. Wilton. Hã? O Wilton. Wilton. É. Aí se ele corre muito, depois tem que perguntar se é antes ou depois da Covid. Porque depois da Covid, meu amigo, tá bronca, viu? O pulmão deu uma fraquejada, né? Tá bronca pra começar pra voltar ao normal. Mas Mas volta, se saudações Deus aí aos quiser. corredores. Eu vi a Edgar aí, Fernandinha também, a galera toda. Um abraço aí. Sobrinho Tiago, Catarina, vem entrando aí, Nadinha. Um beijo pra galera. Olha, então, é, eu até tinha aqui, pra ser sincero a você, eu ia até começar pelo domínio próprio. Você me permite fazer uma inversão Permito? aqui? Pode, vamos embora. Inversão de Quem valores. manda, quem manda é No o final a cliente. gente vai explicar por quê. Beleza. É verdade, você tem razão aí, né? O fruto é tanto que fruto tá no singular, né? Como Isso. se o amor fosse suficiente para resolver todas as outras coisas.
Por isso eu vou começar pelo mais. Vou começar pela coisa lá que incomoda mais e que dentre os, os frutos que estão lá do Espírito, né? É um que diz mais respeito a gente mesmo do que aos outros, né? Se a gente observar os outros frutos, ele diz mais respeito a gente, de alguma forma vai... Quer dizer, não que o domínio próprio não afeta os outros também, mas o domínio próprio ele vai falar de você mesmo, né? Isso. Então, a questão da carta, acho que todo mundo já deve ter falado muito isso na carta de Gálatas, né? Que Paulo estava fazendo uma correção no ensino a essa igreja que já conhecia a palavra, mas que via sendo judaizada, né? Judaizada, sendo levada novamente para os ensinos e pela salvação pelas obras, né? Pela meritocracia. E aí Paulo reforça nessa carta a questão da doutrina da salvação pela fé e pela santificação do Espírito Santo. Qualquer coisa que fosse acrescentada a isso deveria ser condenada, né? Então a gente está dentro dessa perspectiva aí. E aí ele antes, né, você leu aí antes dele falar dos frutos do Espírito, ele vem falando de tudo que é da carne. E aí ele fala todas essas, né? E a gente pode observar aqui que são bem mais coisas, quase que o dobro ou mais, né? Porque ele diz aqui coisas semelhantes, né? Então, na verdade, ele não está restringindo aquelas ao que está aqui no texto, mas ele diz, ó, e tem mais, tem isso E aqui, outras as mais, obras né? da carne são essas e muito mais, né? E então apresenta aí o fruto do Espírito. Quando você me chamou, já faz um tempinho, mas quando você ligou de novo, eu acho que no outro dia em seguida, o tema do devocional da paz da gente era exatamente sobre o fruto do Espírito. Hum. Eu gosto muito do devocional lá da gente e eu sempre vou mais a fundo nele, né? E ele dizia assim que as virtudes que o Espírito Santo de Deus faz brotar na gente, fará brotar na gente, desde que nós estejamos abertos e disponíveis, né? Então, quando a gente se converte, o fruto, esse pacote vem com a gente, mas muitas vezes a gente abafa, né? Diz assim também que eles são sobrenaturais, porque são do Espírito e não são considerados pelo apóstolo, e são considerados pelo apóstolo como contraposição à obra da carne. Então a gente tem a obra da carne em oposição ao fruto do Espírito. Isso decorrência, a obra da carne, da nossa natureza decaída. Então a gente percebe assim que há em nós uma divisão clara entre a postura natural, né, da nossa natureza e o fruto do Espírito que provém de Deus. E são antagônicas aí, né? Isso. O fruto do Espírito ele é potencialmente inserido na gente e deve amadurecer, desde que ele seja regado, nutrido, podado, mas, acima de tudo, semeado. Se a gente não semear, ele não vai haver colheita. Então, a gente há de colher os frutos, o fruto do Espírito em nossas vidas, desde que a gente plante a semente do Espírito no nosso dia a dia. E eu queria começar falando dessa dualidade que existe na gente, e eu estava conversando com Sandrinha alguns dias atrás, entre a questão do perder e do ganhar. Geralmente, a gente, quando é novo, né, na fé, ou acaba de entrar na igreja, a gente geralmente procura saber muito mais, ou está muito mais ligado no que a gente não deve fazer, ou que a gente tem que deixar de fazer. Ah, então eu vou ter que deixar. Isso é frequente, né? Por esses dias eu vi essa pergunta. Ah, mas então eu vou ter que deixar de fazer isso, né? Isso é muito comum. E eu vou ser sincero, isso aconteceu comigo, né? Quando eu entrei na igreja, eu me preocupei. Não é que eu me preocupei, é que na verdade eu sabia, já que tinha algumas coisas em mim que precisavam ser mudadas, ser transformadas, e eu naquele ponto que ia mexer comigo é como se eu não quisesse me aprofundar, né? Eu não quisesse entrar para que eu não tivesse que ter essa luta, esse conflito em mim. As Porque para abdicações, né? mim Como se diz, né? seria uma perda de algo que está
né, pelo menos teoricamente estaria me trazendo prazer. Então a gente tem essa distorção, né, desde muito cedo, e o mundo, quando ele olha para um crente, virou crente, então não vai mais beber, não vai mais dançar, não vai mais. Então sempre o mundo olha assim para as coisas que a gente teria que deixar de fazer, né, como se isso fosse uma perda, porque para quem está fora realmente é uma perda. Ou até para quem ainda está dentro, mas quem ainda não está entendendo, é uma perda. E como se existisse algum tipo de sofrimento nisso, né? Em deixar de praticar essas obras da carne, vamos dizer assim. Exatamente. Que depois a gente passa a ter o entendimento que o esforço é devido e a gente passa a fazer com prazer, né? A não praticar disso. Exatamente. Quando começa a vir o entendimento, né? Quando a gente começa a entender melhor as coisas e você começa a se render, então esse abandonar, né, as obras da carne, esse deixar, a gente começa a entender, deixa de entender ele como perda e passa a entender isso como ganho, né? Falando especificamente sobre os frutos, né, o fruto do amor, eu queria falar dessa questão da perda e do ganho exatamente por isso, porque se a gente falar de amor, né, algumas pessoas vão dizer assim, para mim, por exemplo, era uma coisa muito séria, sabe? Era não, ainda é, dizer a alguém que eu amava, porque eu sabia que junto com isso ia todo um compromisso por trás. Quem me ensinou a falar em eu te amo foi Sandrinha, né? De tanto puxar esse mim, tanto de dizer que me ama, porque eu nunca fui, e até hoje eu tenho cuidado de dizer que, né, eu amo, né? Eu via muito nas palestras, no negócio que a gente fazia, as pessoas diziam, eu amo vocês. Eu digo, poxa vida, e era difícil para mim acreditar naquela força daquele amor que estava sendo falado, né? E E porque se fala muito de amor quando a gente ama alguém, a gente precisa renunciar. Então, até o amor, quando se fala em amor, para muitas pessoas é uma perda. Porque se eu amar, eu vou ter que renunciar a algumas coisas que hoje eu tenho, que hoje eu faço, né? E o domínio próprio também entra nessa, né? Eu estou falando aqui, eu tô olhando, né? Fica Tentando aí o olhar registro. pela Fica aí o cosmovisão registro. de alguém que Falou aí, ela tem, mandou aí, né? eu te amo, amor. Oi, tá vendo? Te amo. Beijo, amor. Te amo. Quando eu tô falando, eu me esqueço dos, Nos comentários, né? dos comentários ali. Então, e aí o domínio próprio também entra nisso. Porque o cara diz, poxa, né? Eu vou ter que controlar algumas coisas em mim, então eu vou perder também. Isso. Mas tudo aquilo. Foi. Diga. Assim, tio, essa questão do domínio próprio além de toda. Às vezes as pessoas só interligam Agora voltou. as pessoas. Voltou? Tentaram Voltou. ligar aqui para mim. Então, as pessoas estão, assim, de certa forma, adaptadas a só interligar essa questão do domínio próprio à questão espiritual, né? Mas a gente sabe que o domínio próprio hoje está em tudo, né? Eu costumo dizer que basta você chegar ali no trânsito da Agamenon de 6 da noite e já está trabalhando o domínio próprio, né? E, assim, se tratando de homem, né? Já que a gente está aqui no Ministério de Homem, e nordestino, né, tem muito, infelizmente, essa visão de que homem não precisa ter o domínio próprio, né? Ele está com raiva, ele pode bater uma porta, ele pode dar um murro numa mesa, ele pode se exaltar, soltar um palavrão, pode ferir, né, xingar. Tudo isso, infelizmente, se tornou algo comum e rotineiro, né, no dia a dia da gente. E em tempos de pandemia, ainda mais, né? Mas com todo o sistema nervoso aí de todo mundo. E foi interessante essa questão que o senhor falou aí da relação do domínio próprio se tratar de um relacionamento com a gente mesmo, porque muita gente às vezes chega assim, estão correlacionados, mas não são a mesma coisa, né? A mansidão e o domínio próprio. O domínio próprio, como o senhor falou, se trata do relacionamento do indivíduo com ele mesmo, né? E a mansidão já é a relação do indivíduo com os seus próximos, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa diferença de mansidão e do domínio próprio.
Então, é, essa, aí você fala também de homem, né? E homem quando fala de domínio, né? Domínio É, que não é dele, que sai é dele, então aí é que ele considera uma perda mesmo. verdade. A questão do domínio próprio, eu costumo dizer que assim, você controlar ou agendar suas coisas que você vai fazer é mais fácil, né? As ações planejadas, quando você planeja alguma coisa, é mais fácil você ter o controle dela. Mas eu digo aqui que o domínio próprio, ele é mais difícil porque ele está não exatamente nas ações, mas sim nas reações, né? Como é que eu me dou com o meu dia a dia na medida que as coisas vão acontecendo. Quando a gente está ali na igreja, por exemplo, louvando, adorando, né? Quando eu estou no meu momento devocional, né? É muito fácil. Eu não tô tendo, eu não estou sendo provocado em nada para ter alguma alteração do meu temperamento, por exemplo, né? Isso. Mas quando eu estou no meu dia a dia, quando eu sou provocado a reagir em algumas situações que não foram planejadas, né? Quando eu estou na minha casa e tenho que enfrentar alguns conflitos, né? Seja com esposa, seja com filho, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na igreja, quando eu estou com os meus amigos, é, é, qualquer tipo de conflito quando eu estou numa rede social, por exemplo, né? Aí é onde o domínio próprio vai ser testado, porque você vai ter ações de fora que vão provocar Isso. reações em você, né? E, Então aí é e, quando você tem que controlar isso nas suas reações às situações que são e isso. provocadas ao seu entorno. Foi interessante o senhor ter falado isso, porque se trata não só do controle das nossas ações, como também das nossas reações, né? É o verdadeiro virar outra face. É você ali receber o que você não queria e aí ter que ter realmente essa unção, né? Que só o Espírito Santo traz para a gente ter esse domínio próprio, realmente. Isso, porque aí é quando você começa a exercer o domínio próprio, né? É quando você começa a conseguir ter reações adequadas a essas provocações, né? É, observe que quando a gente começa a fazer isso, isso começa a proteger a gente, na verdade, porque a gente vai fazer algumas escolhas, né? A gente vai agir, escolher agir em algumas situações que se a gente tivesse um outro tipo de atitude, né, elas se tornariam desagradáveis, seriam situações desnecessárias que a gente ia criar, né, e possivelmente a gente ia trazer problema para a gente. Então, a gente, de certa forma, quando a gente tem a gente se entrega, né, nesse espírito, né, de reagir da forma correta, a gente está se protegendo. A gente está também limitando, né? A gente também está, porque o limite da gente é quando acaba o nosso direito, é quando começa o direito do outro, né? Isso. Hoje é muito comum quando se tem algum conflito, as pessoas hoje estão perdendo essa noção. Como o extremismo hoje está muito grande, então elas deixam de discutir, elas saem da esfera da discussão, da ideologia do que é, e começa um ataque pessoal. Isso pode ser num debate ideológico, isso pode ser discutindo fé, discutindo futebol, isso pode ser até, às vezes, entre um marido e uma mulher, entre pais e filhos, né? Acaba se extrapolando essa esfera do debate de uma situação, de uma atitude, do que foi, e passa-se, então, a atacar a pessoa. Né? E é, Por quê? Porque alguém não cedeu, e é alguém não se interessante. controlou. E é interessante o que eu estava vendo um estudo que ele comprova que durante os 2 minutos de ápice da sua raiva, né, você fala coisas que você se arrepende pro resto da sua vida. Então, quer dizer, e por muitas vezes você não lembra até que disse. Quer dizer, então você vê a gravidade realmente do descontrole emocional, né, que isso traz. E estava lendo um livro que tem uma frase de Aristóteles que ele diz assim: é muito mais difícil dominar o seu eu do que conquistar os exércitos inimigos, né? É a Exatamente. batalha realmente gigante, né?
Eu vou dar um exemplo aqui sobre isso. Então a gente tem que meio que deixar aquela história, né? Deixar a nossa própria vontade para que a vontade de Deus se sobreponha sobre a vida da gente, sobre a atitude, sobre a situação que tá ocorrendo. Eu tenho exercitado muito isso no trabalho, onde eu estiver, na igreja, seja onde for, e isso faz com que você pare e não tenha reações imediatas, né? Porque a pior coisa é quando acontece a situação e você imediatamente fala, você imediatamente responde, né? Às vezes eu preparo um e-mail e deixo o e-mail lá pronto, quieto. Às vezes eu preparo a mensagem e não mando, né? Às vezes eu penso um monte de coisa na minha cabeça, mas não falo, né? Aguardando uma oportunidade mais apropriada de fazer, de falar, ou de não, ou de aquietar, ou de não fazer nada. Né? Mas hoje as pessoas perderam o controle de tudo. As pessoas querem fazer o que der na telha e pronto, e diz que eu sou assim mesmo, e acabou-se, não tem jeito, eu vou fazer, vou falar, e se bater leva, e se falar eu respondo, não é? E você vai inflamando essa situação em você mesmo e no outro. Alimentando aquilo ali, né? Gênesis 1:26 é assim, né? Deus criou o homem com a ordem para que ele dominasse, né? Disse Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas por que será que o homem imaginou que Deus ia fazer ele para controlar tudo e não controlar a si próprio? Como é que o homem ia poder controlar todas as coisas se ele Não não tem o próprio tivesse controle, um né? domínio sobre ele mesmo, né? É. A gente hoje tem exemplo de pessoas práticas, né? Vamos para exemplo prático aqui, de pessoas que fazem seus esforços nas suas áreas, têm destaque, se destacam, né? Eles crescem no que estão fazendo, mas se descontrolam pessoalmente. A gente vê exemplos de jogadores de futebol assim, né, que viraram estrelas, mas acabam a carreira, ou então não acaba a carreira, mas acaba a sua vida pessoal. Lutadores de MMA, né, atores, empresários, grandes empresários, é, pessoas comuns também, como eu, como você, um médico, um advogado, uma enfermeira, um pastor. Né, quantas pessoas têm destruído a sua vida, a sua carreira, um ministério por falta de controle próprio. Né? O Verdade. controle, eu digo assim, o controle próprio é como um perfume que está no vidro, né? Mas ele precisa ser exercitado, ele precisa ser exalado, né? Se ele Com ficar certeza. guardado, se ele não for exercitado, ele não exala o cheiro Frutifica, né? dele, É, né? Ele verdade. não, exatamente, né? E aí Por lá, isso que hoje lá eu boto muito aproveitando, perfume em mim. Eu tô aqui, ó, tô aqui trancado no quarto, eu canto banhado, mais, né? botei um monte de perfume, porque é para Aí tá exalar. certo. E lá em Romanos 8, né? Lá em Romanos 8 ele diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, é latente, né? Aí que a gente sozinho realmente é incapaz de frutificar dessa Isso. maneira e ter realmente esse domínio próprio, né? Esse controle, que hoje está cada vez mais escasso, né? Cada vez mais Eu difícil. vou abrir mais um pouco o leque aqui. Eu estou indo para algumas coisas práticas, né? Mas o Uhum. leque de, Fica de à vontade, controle fica à vontade. de domínio próprio, é, porque, como eu falei, as pessoas hoje não querem saber disso, e isso traz consequências para a vida da gente, né? Hoje a gente tem sido dominado por coisas boas que deveriam ser boas, mas que acabam sendo ruins na nossa vida. A gente é dominado pela tecnologia, por um computador, hoje menos computador, hoje é mais celular, né? Por É, jogos, aí tem no celular tem WhatsApp, tem Instagram, as mídias, né? é. Ou você também é dominado por um vício, por uma droga, por uma bebida, por comida, por Compulsão manias, alimentar, né? engraçado não, né? É até preocupante que durante essa pandemia o índice de compulsão alimentar é um dos maiores dos últimos anos. Né? Então, assim, é o termo distorcido que se usa para a falta do domínio próprio. Né? Diz, não, é o escape, né? É a fuga. Né? Não, estou estressado, vou
né, descarregar. E aí não sabe o mal que está sendo cultivado, né, com esse tipo de atitude. Uma das versões agora eu não estou bem lembrado qual delas, mas coloca a glutonaria no mesmo pé, né, da questão sexual. Né, para você ver também como, né, como a glutonaria também precisa ser controlada, né? Eu acho que eu até separei aqui, está lá em Provérbios 23. Não andem com com os que se encharcam de vinho e nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. É verdade. Trazendo um exemplo, eu trouxe alguns exemplos, né, práticos aqui da vida da gente, mas um exemplo bíblico lá de Nabucodonosor, o que aconteceu com ele. Ele dominava, como você falou aí, né? Aquele que domina tudo, que guerreia, isso aconteceu com ele. Ele dominava tudo, mas ele não dominava a si mesmo. O que é que Deus fez? Lá em Daniel 4, do 26 a 34, que eu não vou ler aqui, mas o que é que Deus fez com ele? Ele fez literalmente ele pastar para ele aprender a se dominar. No verso 26 ele diz assim, você será expulso, aliás, no verso 32, ele diz assim, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ele só se restabeleceu, né, quando ele se rendeu, ele se entregou, se submeteu e disse assim, no verso 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, o Rei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Então ele percebeu aqui, né, que ele precisava ter Deus nele para ele poder se dominar, se controlar e não estragar com a vida dele. E assim acontece com a vida de muita gente, de muitas pessoas. Ganham o mundo, mas eles mesmos se estragam, né? Eles mesmos se Se perdem, perdem, né? né? Verdade. Então, nesse momento aqui, ele entendeu e entregou o domínio da vida dele a Deus, né? Então, quantas pessoas hoje não estão pastando, né? Literalmente, ou em termos figurativos, porque não tem o domínio próprio das suas vidas. Quantas pessoas estão patinando na vida, né? Estão atrasando, na verdade, os seus Um resultados progresso, na vida que podiam isso. ter, porque estão simplesmente fazendo o que vem na telha, o que imaginam, o que querem, né? É isso aí. Vamos puxar pro amor aqui, tô de olho no tempo. Daqui a pouco a gente se aproximando aí de mais da metade. E no amor, eu queria que tu falasse um pouquinho aí, tio, sobre essa dificuldade, né, para o homem, como o senhor falou aí, desse eu te amo, né? Porque assim, a gente sabe que o amor hoje tomou uma conotação de interesse pessoal, né? A gente vê hoje em dia a banalização, né, do eu te amo totalmente diferente daquela que foi exemplificada aí pra gente através de Cristo. E eu lendo uma das traduções aqui, já no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo ele utiliza a palavra ágape para falar desse amor Uhum. de Deus, né, do amor altruísta, né, de Deus pela gente. E aí, uma das traduções diz o seguinte: o amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor desinteressado, puro e genuíno. O amor ágape não esmorece, mas é constante e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno dos homens. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, primeiro, dessa dificuldade do homem em expressar, né, esse amor em Cristo, e o segundo é aí essa tradução aí que a gente trouxe do amor ágape, né, altruísta, a pureza, né? Será, será que os homens que estão aí hoje estão com suas mulheres do lado? Acredito que Deixa, estejam. deixa eu fechar aqui a janela que eu acho que tá fazendo muito barulho de chuva aí, não. Aqui não tá, não. Não, tá dando para ouvir aqui, não. Tá dando de ouvir, tá tranquilo. Então, Mas se o tá dando para pessoal me ouvir, tiver. né? Tá dando Tá pra ouvir, tá. atrapalhando o barulho da chuva, não. Não, aqui tá tranquilo. Então vamos lá, vamos continuar.
Então eu estava perguntando se será que os homens que estão aí hoje estão com suas mulheres do lado, né? Porque se não tiverem, vocês vão exercitar depois. Se vocês tiverem agora, vocês vão exercitar agora. É que eu queria que você dissesse assim para sua mulher. Tá aí, Lançar o quem desafio, está né? com a mulher do lado, olha para a Lança o mulher e diz assim: desafio. eu te amo. Diga aí agora para a mulher, para sua mulher, para sua esposa ao seu lado, diga assim: eu te amo. Falou isso para sua mulher? Cadê Dani? Tá aí do lado? Tá não, na casa da minha sogra. Tá na casa de Maria. Ah, Chega lá rapaz, eu digo, chega lá eu digo. eu ia dizer para você gritar para ela. Chega lá eu digo. Agora, agora o, o homem vai dizer de novo aí para sua mulher, né? Só que ele vai botar uma interrogação depois. E aí ele vai dizer assim: eu te amo, porque muitas vezes a gente tem, eu te amo. Tô esperando aqui. Olha Ela o veio aqui comentário no aí. quarto para, ela veio aqui no quarto para receber o te amo dela, Tá tá vendo? vendo? E aí, ó. Te amo, amor. É Dani, ó. Tá vendo? Já tomou a frente, escrito. Te amo. Ah. Beijo. Então, porque a gente precisa pensar como é que a gente diz, né, essa frase. E exatamente como você falou aí, com que tipo de sentimento, ou com que tipo de disposição a gente está dizendo que eu te amo. A gente tá só banalizando essa frase, será? Será que a gente está só dizendo essa frase da boca para fora? Em Ou busca dos nossos para, interesses, né? não é? Querendo receber, como você fala, querendo receber alguma coisa depois, ou a gente está dizendo esse eu te amo porque a gente realmente está comprometido e a gente está disposto, né, a fazer o que seja necessário, que tem a ver realmente com o que a gente está dizendo, que a gente ama, né, essa pessoa, que a gente ama a obra, que a gente ama as pessoas que estão ao nosso redor e que a gente está disposto de fazer alguma coisa é, pelo que está ao nosso redor, por quem está ao nosso redor. É por isso que eu tenho até colocado outra pergunta aqui, era com que frequência você diz essa frase, né? Eu te amo. E uma outra pergunta que eu tinha feito era assim, era com qual frequência você faz essa frase, ou seja, eu, Exerce, né? você faz o amor no sentido de, exatamente, de colocá-lo em prática na sua vida, né? Porque amor, a gente vai aprendendo realmente com o tempo e com a palavra que amor é uma escolha, né? Amor não é um sentimento, né? Amor não é Verdade. um calafriozinho que a gente sente e que diz, eu tô todo arrepiado aqui. Não é. Por trás do amor existe um envolvimento, existe a disposição de uma entrega, de entregar a sua vida, né? Entregar a sua vida a quem está do seu lado e fazer tudo o que for necessário por ela, ou, quando a gente fala em relação à obra, de entregar a sua vida naquilo que for preciso a Deus, Isso. né? Para que E Ele aí, direcione, para que Ele leve você aonde Ele está querendo lhe levar. a É comprovação porque, disso desculpa interromper, a comprovação disso é quando ele está lá na palavra que ele diz a gente, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? isso. Não é o amor que a gente vê hoje em dia, né? É como eu vos amei. Então, tá claro aí pra gente E a como é que diferença, Ele né? amou, né? João 3,16, Ele deu a sua Deus amou vida, todo mundo, tá aqui, ó. deu o seu próprio Filho, deu a Ele mesmo, Ele veio como um homem, né? Fez Verdade. o que não era preciso Ele fazer, para que todo aquele que nele crê não Não pereça, mas pereça, tenha mas tenha vida a vida eterna. eterna. Aí a gente Amém. tem que lembrar de primeira, isso aí de João 3,16, a gente tem que lembrar de 1 João 3 e 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos Pelos irmãos. irmãos. Então, Amém. é um amor que remete, né, um amor que a gente recebe, é um fruto que a gente recebe e que remete a gente a entregar esse fruto, né? Uhum. A exalar isso, né? Isso. Romanos 5,5 diz que é a essência, né? O amor, na verdade, é a essência do caráter de Deus. Diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, né? Então, Deus nos deu o seu próprio Espírito para estar com a gente, para a gente poder estar exercendo esse amor, né?
E aí fica claro que realmente sem o amor, né? Me lembro que em dado momento dessa pandemia a gente lá tem um grupo da família, né, em comum, e eu lembro que alguém falou nessa questão de estresse, de pandemia, e eu me lembro como se fosse hoje que o senhor chegou lá e disse: minha gente, só o amor permanece, né? E é a verdade mais pura, né? E só ele mesmo é o início de tudo, o princípio e com certeza o final. Isso. A vida cristã, ela não é difícil sem amor, não. Ela é impossível, né? Uma vida cristã sem o Espírito Santo presente na gente, né? Que onde a gente pode ter esse amor, né, para dar, ela é impossível, ela não é difícil, ela é praticamente impossível sem viver sem a presença do Espírito Santo. É A verdade. gente não chegaria a lugar nenhum. Então a gente precisa realmente desse amor derramado, né? E aí a gente vai entender que Deus realmente, É Deus amor, né? amou a gente, exatamente. E o que ele tem, e o que a gente vai ter na nossa história, né, de transformação, de vida, né, de todos esses frutos que a gente, todo fruto que a gente está vendo aí. Então esse amor é isso, né? É um espírito de autodoação, né? De entrega. A gente precisa deixar de ser, de querer ser o centro do universo, que a gente não é, mas o desejo de que se mostra no mundo hoje, né? O que a gente está vendo hoje é as pessoas querendo ser o centro do universo, entender que quem é o centro é Deus, né? É Jesus. E a gente andar nesse sentido de sair desse egoísmo. Hoje o mundo está egocêntrico demais, né? Todo mundo quer tudo para si mesmo, e está esquecendo uns aos outros. Né? Realmente é uma geração egoísta. Eu sinto isso também. Já vi muita gente Verdade. falando e eu sinto isso. Né? E preocupa, né? Então, Preocupa, né? eu, eu, eu tenho dois exemplos aqui. Eu pensei em trazer alguma coisa prática também sobre o amor, né? A gente não ficar em textos apenas, que são importantes, mas eu queria dar dois exemplos aqui de amor que me marcaram muito e que me motivaram muito. Um é de um pastor chamado Souza, que ele é da Paraíba, da diocese lá da Paraíba, pastor Souza. Ele é pastor, né? Estava perto de. Aliás, ele já era aposentado, coronel da polícia, aposentado, bombeiro. E ele também estava perto de aposentar na igreja, lá na Diocese de João Pessoa. Eu não me lembro bem a idade exata dele, mas eu acho que ele, se não tem, está caminhando nos 70, nos 70. E ele foi fazer um acompanhamento de um casal, que estava casado, uma jovem de João Pessoa, que ia casar com um irmãozinho lá da Guiné-Bissau. E ele veio em missão para cá, né, para passar um tempo aqui, casar e voltar com ela casada. E ele é pastor, né? Lá ele já era pastor de uma igreja evangélica lá. E o que aconteceu? Esse pastor Souza, ele ficou responsável por esse acompanhamento, né, do pré-matrimonial. E nesse convívio com esse rapaz, ele foi se afeiçoando, conhecendo a história dele. O rapaz ficou morando na casa do pastor Souza. Ele aprendeu crioulo, que é a língua lá da Guiné-Bissau. E de repente ele foi sentindo impulsionado por Deus para ir para Guiné-Bissau, o pastor Souza, né? Aquele que já era aposentado aqui, estava se aposentando como pastor, ele sentiu esse impulsionamento e ele foi para Guiné-Bissau, se apaixonou pela obra, né, existente lá, missionária. Era para ele ter voltado agora, mas por conta da pandemia ele não voltou ainda, vai voltar agora em agosto, né, por causa da Covid ele não voltou. Ele doou a casa dele aqui não, lá em João Pessoa, que era do lado da igreja, para o próximo pastor, que na verdade é uma pastora que ele e a esposa estão preparando para ela assumir a igreja. Massa. A casa era do lado da igreja, ele doou para que o próximo pastor, no caso a pastora, ele pudesse Morasse morar lá. lá. Lá na Guiné-Bissau, ele já comprou 2 terrenos para plantar uma igreja. Ele está evangelizando, o trabalho lá está surtindo efeito.
né? Tá fazendo um trabalho lindo. E pessoas chaves lá estão se convertendo, muçulmanos, né? Gente de origem africana. Então, em agosto, ele deve estar voltando para buscar a esposa dele e voltar para Guiné-Bissau. Veja, esse é um exemplo de amor, né? Porque assim, eu não esqueci nunca mais o que. Eu vejo Miguel falando, eu não sei se essa frase é de alguém, mas eu vejo Miguel falando, que ele diz: amor é o que o amor faz. Né? Verdade. O pastor Souza, aos 70 anos, aposentado, se aposentando como pastor, ele podia ficar lá, É. eu já fiz muita coisa do Dinho, mas esse amor que ele está, o que é o amor que dá preocupação com o outro, Que né, tudo com a suporta, né? obra, com a missão, né, de que outros venham a conhecer a palavra, que outros tenham a Isso. vida transformada, né? E ele foi tocado, no caso dele, foi para ir lá para Guiné-Bissau. Mas isso é amor. Isso é amor de fato, real, né? De É. fato. Né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer coisas, né? De demonstrar o amor, de fazer o amor nesse sentido, aqui perto da gente, ao redor da gente, e a concepção da gente de amor, a nossa concepção de amor, às vezes é muito fechada, é muito limitada. Isso. É muito no que é no conforto da gente, na comodidade da gente, no que Nivelado está pela, bom para a gente. nivelado pela nossa vontade, né? Exatamente. Nivelado pela nossa Né? vontade. É. Então, eu estou dando exemplo aqui de amor à obra. Né? Então, o que um amor prático pela obra pode fazer, e deve fazer, e tem que fazer. Né? Se nós somos cristãos, a gente tem que desenvolver esse amor pela obra, É o e nosso a gente tem chamado, que né? começar a se desprender É isso. do nosso egoísmo e se lançar. Isso. Né? A gente se lança com medo, com receio, sem saber exatamente o que vai acontecer, mas isso é o amor. É. É o amor, não é o amor inconsequente, porque a gente está indo isso em Cristo. Isso. Né? Então, esse tipo de amor, esse tipo de lançamento, ele não é inconsequente, porque ele está totalmente baseado na palavra e no amor que Jesus quer da gente. Né? Verdade. Um outro amor que eu tenho um exemplo para dar aqui foi de um pastor chamado Pastor Carlinhos Queiroz, que ele veio lá no seminário, né? Ano passado eu ainda estava no seminário, ele veio dar uma palavra lá, um pastor conhecido, se eu não me engano, ele é daqui, mas ele mora em Fortaleza. Né? E Pastor Queiroz é aquele, sabe, aquele. É que nem o Pastor Carlinhos nosso aqui, que eu costumo dizer assim, que a gente olha para Carlinhos e a gente vê amor. Dá vontade de Assim, botar no potinho, né? se Botar no tiver uma potinho. palavra que eu posso ter assim para definir Carlinhos aqui, né? Nosso Carlinhos é amor. Aquele menino é É. assim. E esse pastor Carlinhos Queiroz é assim também. É uma pessoa doce, ele usa tem a cabecinha branca, usa um chapeuzinho que é uma boina, né? E ele contou uma história que foi a seguinte, né? Eu estou vendo o tempo aqui, vai dar. Tô ligado, foi uma vez aí. Isso foi há muitos anos atrás, ele falou quando a filha dele ainda era pequena, um grande sonho da vida dele era comprar, né? Hoje as pessoas querem comprar esses carrões aqui, né? Na época o sonho dele era comprar um Fusquinha. E ele conseguiu comprar um Fusquinha, né? E ele guardava lá na garagem dele e tal. E aconteceu dele parar em algum lugar com o Fusquinha dele. E sabe quando a gente para do lado de um prédio que está na reforma e cai aquele como é que chama? O salpisco de cimento e gruda na pintura Agarra, né? todinha. É. Foi isso que aconteceu com ele, né? E no momento lá o pessoal ficou aperreado e disse, não, tudo bem, eu vou para casa. E ele foi para casa, encostou o carro e foi dormir. Quando ele acordou, foi com a filhinha dele, que era pequena, não me lembro a idade, mas é uma menina, sei lá, de 4, 5 anos, acordando ele e vibrando, dizendo, papai, papai, acorda, 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 pai, vem ver o que eu fiz no seu carro. Esse o que foi, minha filha? Eu limpei com um preguinho, eu fui lá e limpei seu carro todo, tirei todo o cimento que estava Um grudado, eu preguinho, né? tirei do seu carro, com um preguinho. Tirei Aí cimento e quando deixei um chegou, buraquinho lá, né? ele disse que quando chegou lá, o carro estava todo Todo furo. pipinado, né? Meu Porque Deus a do céu. bichinha foi lá e foi com prego. E qual foi a reação dele? Ele abraçou a filha dele, né? Ele agradeceu a ela, né? Ele
entendeu O o intuito, que né? ela estava pretendendo fazer. Isso. E aí ele contou essa história. Ele disse: olha, aquele momento ali eu podia ter mudado totalmente a vida da minha filha. Já pensou se eu tivesse dado uma surra nela? Se eu tivesse dito que ela era, né, ela era burra, que ela não sabia de nada, que ela, sei lá, se ele tivesse desqualificado ela, né, Descarregado, né? Descarregado. porque Descarregado não só o acontecido na rua, como também o fato dela isso, ter lá, né? isso, né? Ele podia ter transformado totalmente a vida de uma pessoa que hoje, se eu não me engano, eu não sei se ela é seminarista, mas uma pessoa que, né, seguiu o caminho de Cristo, né, que se estabeleceu na vida. Então, isso é domínio próprio, isso é amor, Isso. né? Muitas vezes a gente, dentro de casa, dentro nas pessoas que estão mais próximas da gente, isso afetou a minha vida, porque foi no momento, né, que eu tava meio arisco dentro de casa, porque eu estava querendo as coisas que fossem assim como eu queria, e quando não era feito eu ficava arisco. Isso me marcou profundamente, né? E agora, né, que me fez repensar, porque que amor era esse? Porque então eu tenho paciência, amor, né? Domínio próprio com todo mundo de fora e não tenho com os meus de Da dentro, com as porta pessoas para que estão mais dentro, é. próximas a mim. Porque É. muitas vezes acontece isso, a gente tem paciência e amor com todo mundo de fora e com os que estão mais próximos ou com que a gente convive mais, que é exatamente com quem a gente precisa exercer mais tudo isso, Começa em todos esses casa, né? Que é tudo que a gente está falando, nosso maior porque ministério é nossa família, né? Nosso primeiro mais importante, né? né? Exato. Então, que amor tão grande eu vi nessa história que o pastor Carlinhos contou e que exemplo foi para mim. Então, esses dois exemplos de amor, né? Perfeito. Amor com os que estão próximos e Isso. amor com os que ele nem conhece. O caso lá do pastor Souza. Pessoas que ele Isso. nem conhecia, ele foi para um mundo desconhecido, totalmente desconhecido, né? Por amor à obra, por amor a Cristo, por amor a uma missão, Sem né? interesse próprio, né? Sem Sem interesse próprio, interesse, né? Sem querer nada em desinteressado, troca. Isso. amor desinteressado, amor Isso. simplesmente Como Cristo porque disse lá, né? Como eu é o vos amei. fruto mesmo, É, verdade. né? Tio, a gente tá se aproximando aí do fim, infelizmente, né? Acho que ainda tinha conversa aí para mais umas 3 lives, mas queria que tu fizesse aí umas considerações finais sobre esse tema de hoje aí, o amor e o domínio próprio e o que o homem precisa. Assim, a gente sabe que não é receita de bolo, mas assim, a busca diária, né? De estar se alimentando disso para poder permanecer. Porque a gente sabe que existem É, momentos, né? Momentos de amor, momentos de domínio próprio, mas o se manter nisso é que é o grande desafio, né? é. Então, primeiro, seja homem. Seja homem, né? É, Você não é jumento, você não é um cavalo para ter que estar sempre botando os freios em você, para estar lhe segurando, né? Para estar lhe sustentando, né? Exerça e deixe o Espírito, né? O Espírito Santo dominar sobre a sua vida, né? Deixe esse perfume exalar para todo lado, né? Deixe isso fazer efeito, né? Não tenha amarras, não se prenda quanto a isso. Não ache que você vai ser menos homem, você vai ser menos viril. Muito pelo contrário, você vai ser o homem que Deus quer que você seja, não se né? Porque você moldem vai estar aos dando padrões exemplo. desse mundo, né? Não se molde, exatamente, né? Então, a gente que tem Cristo, que tem o Espírito Santo na gente, a gente tem que se liberar desses conceitos que tem fora do mundo. A gente não pode estar mais vivendo esses conceitos, né? Ah, não, mas eu vou ter que ficar calado. Vai ter que ficar, se tiver ficar calado, fica calado, meu irmão. Fique Isso. quietinho, pense no que você vai fazer, né? Ame os que estão ao seu lado, principalmente os que estão ao seu lado. Exerça o amor com os que estão ao seu lado. Diga que ame, abrace, beije, né? Dê exemplos práticos de que isso é verdade, do que você está dizendo não é vazio. Se Cultive, né? comprometa com o que você está dizendo, né? Verdade. Eu acho que é isso que eu Glória a Deus. poderia estar Amém. dizendo aí a vocês. Tio, Porque é isso pastor que eu estou procurando Henrique. fazer. Eu não sou perfeito, erro, Amém. Todos falho, nós, todos né? nós. Tenho meus momentos de erro, Com de certeza. ira. Inclusive, Como é uma todos das nós. coisas que eu digo no 30 que eu estou vencendo, né? A Amém. ira. Mas eu tenho buscado profundamente isso na Amém. minha vida. Mas você é referência pra gente e pra toda a família, né? Espero que Eu? isso também seja uma realidade na vida de vocês aí todos, Amém. Glória a né? Deus. Tio, Um queria te abraço para pedir o que. pastorzão Geison, para o Marcelão Cartacho, É verdade. Denise, Todo mundo, Tia né? Carla.
tia Catinha, tia E a Cátia, Catinha. todo mundo. Tio, queria te pedir para Patrícia. fizesse uma oração aí pra gente, pra abençoar esse Vamos fazer. ministério, os homens que estão aqui Tá bom. assistindo a gente, e as mulheres também. Tá bom. Senhor, a gente te agradece por esse momento, por essa oportunidade, Deus. Que as palavras, Senhor, que hoje foram faladas aqui, foram a conversa que nós tivemos, possa fazer efeito na vida de cada um desses homens, continue fazendo efeito na minha vida. Eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, Pai, que esse fruto, Senhor, fruto do Espírito, venha sobre nós, tome controle sobre as nossas vidas, Pai. Que nós tenhamos mais amor, que nós tenhamos mais domínio próprio nas nossas vidas e que a gente possa exercer isso no mundo ao nosso redor. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.